Teste. É só um teste. O espetáculo Maria Leopoldina, Pedras, Perdas e Partos parte da história da Maria Leopoldina, considerando a história da Maria Leopoldina, sobretudo o fato de que foi ela quem assinou o documento oficial da independência do Brasil, de Portugal, né, em 2 de setembro de 1822. Parte dessa história para contar a história da mulher indígena brasileira que foi invadida, violentada, usurpada com a chegada dos portugueses e cujo processo de dor e de invasão ecoam, enfim, até os dias de hoje. Então, a ideia era tratar a ancestralidade indígena e o que essa ancestralidade nos conta, nos mostra e nos diz acerca de uma ideia branca de independência. Por isso, para nós foi muito importante, foi fundamental contar com uma atriz indígena, com a experiência dela e com o olhar dela sobre a nossa história. O espetáculo passou no edital de retomada cultural da SESC-RJ para ser construído e circular com 6 apresentações, 2 no Teatro Municipal Café Pequeno, 2 em Niterói e 2 no Museu de Arte da Maré. Foi uma experiência muito bacana, toda a construção desse espetáculo. Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Retomada Cultural RJ2, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura apresentam Maria Leopoldina, Pedras, Perdas e Partos. Realização, Pedro Monteiro. Produção, Desejo Produções. Apoios, Dona Natureza e Lava Plus. Por favor, desliguem os celulares. É expressamente proibido filmar e fotografar sem a autorização prévia da produção. Tenham todos um bom espetáculo. Eu sou Karina Duarte Puri, eu sou indígena do povo Puri, sou atriz e fiz a Maria Leopoldina e o personagem Karina Puri, que seria Maria da Terra, e acabou virando eu mesma, podemos dizer assim. Eu sou atriz formada há 19 anos e essa foi minha primeira oportunidade profissional. Para mim eu fiquei muito feliz, né, com o convite, podendo participar da peça, e ao mesmo tempo eu fico muito triste em ter que, assim, contar dessa forma a minha história, né, que demorou 19 anos para eu ter uma oportunidade de atuar no teatro profissional. E por mais que diversos povos indígenas passavam, iam para lá, trocavam, comiam, se alimentavam, nunca ninguém quis roubar nada. E não, quando os espanhóis ficaram sabendo que tinha muito ouro, armaram, levaram 2.000 indígenas para seguir esse caminho a pé até o Peru para saquear e roubar mais um lugar. Então também essa é uma história que poucos conhecem e que veio antes da invasão ao país. Ou seja, né, o negócio deles sempre foi o ouro, sempre foi, né, roubar, matar, acabar, né? E a gente sempre esteve aqui e continuamos em luta. Eu vou desligar aqui minha rede social, para quem está aqui no meu Instagram, obrigada. Geralmente eu também falo com quem está aqui, mas hoje eu me empolguei, falei demais. E ó, tá acabando o nosso espetáculo. Quem tá em casa, essa é a hora, hein? Meu nome é Karina, Ana, Terra, Anaranda, Bruno, Eunice, Ângelo, Luacan, Socorro, Lídia, Auá, Tamipuã, Ailton, Eric, Dauá, Joélia, Janarol, Ciana, Sandra, Zahim,
Fama, Davi, Denilson, Olívio, Ariabo, João, Lucimara, Sônia, Neuza, Raoni, Miriam, Pietra, Tucumã, Cauri, Anati, Samela, Adalberto, Merê, Kedáceri, Pacari, Márcia, Mary, Eliana. Eu sou lavrador, comunicador, costureira, mãe, escritora, artista visual, ilustradora, muralista, avô. Eu sou vendedor, DJ, engenheira química, terapeuta, pessoa com deficiência, educador, tatuadora, heterossexual, deputada federal. Eu sou guardião das pinturas do meu povo, estudante, militante, parteira, comadre, advogada, ministra dos povos indígenas do Brasil, sindicalista. Eu sou poeta, escritora, pajé, pescador, produtor, figurinista, bicha. Eu sou bebê, criança, ancião. Eu sou administrador, estilista, bari, pessoa não binária, ceramista, médica, filósofa, filha, tia, avó. Eu sou defensor das técnicas do cultivo do Guaraná, zeladora, cozinheira, matemático, transexual, técnica de enfermagem. Eu sou atriz. Eu sou porteiro, primo, diretora de escola, funcionário da FUNAI, chefe da cozinha, pesquisadora, amiga, rapper, benzedeira, sapatão, empreendedor. Eu sou uma liderança. Nós somos Puri, Pataxó, Guarani Kaiowá, Guajajara, Terena, Anambé do Pará, Caeté, Guarani Ambai do território do Jaraguá em São Paulo, Yanomami, Guamapiti do Amapá, Uniqui, Macuxi, Tapeba, Funiô, Tucano, Krenak, Xoclém, Chavante, Caiangue, Tupiniquim, Tupinambá, Guapixana, Pancaru, Pancará, Ambai, Marumbo, Iandeva, Iambuquara, Carajá, Gavião, Baniwa, Baré, Aueti, Boé-Bororo, Chucru, Cariri-Chocó, Potiguara, Tapuia, Uirapiti, Jaqueiabá, Cambeba. Nós somos mais, muitas e muitos mais. Nós somos o Brasil antes do Brasil, o Brasil depois do Brasil. Nós somos mais que o Brasil. Nós somos muitos Brasis. Nós somos Oi, meu nome é Maria. Eu sou diretora de Maria Leopoldina Pedras, Perdas e Partos e estou aqui para contar um pouquinho sobre como foi o processo de montagem dessa peça. Eu tive como assistente no processo o Gabriel Moraes, que é meu parceiro no meu coletivo Você e Eu. Fui convidada pelo Pedro, que é o ator e o idealizador, para dirigir ele e a Karina Puri num processo que tratasse da Leopoldina enquanto figura histórica. A gente tinha uma dramaturgia de base escrita pela Gabriela Estevam. A nossa equipe era composta pelo Joia, que fez a iluminação, pelo Renato, que fez a direção musical, pela Doris, que cuidou de cenário e figurino, e a gente teve a produção da Dani, da Desejo Produções. Bom, o processo de Leopoldina, como eu disse, tinha esse desejo de tratar da figura Maria Leopoldina a partir da ideia do Pedro, que teve um encontro com essa figura histórico, claro, um encontro metafórico, e entendeu que ela tinha sido invisibilizada no processo da independência do Brasil. Então, ele, a partir disso, teve o desejo de contar a história dessa mulher e a ideia de trazer uma figura indígena, porque considerou, então, que não só a mulher austríaca tinha sido invisibilizada na história, mas também todos os indígenas no processo de independência do país, enfim, desde o processo de colonização. Quando a gente foi para a sala de ensaio, então, eu tinha a parceria do Gabriel, que pesquisa masculinidade branca, e a minha própria pesquisa em performatividade.
Eu trabalho com arte da performance, teatro performativo, e a partir daí a gente foi também para uma ideia de autoficção, trabalhando o Pedro como um homem cis, branco, hétero, e as características também identitárias da Carina, mulher, atriz, indígena, e o desejo da atriz de contar a história de uma outra perspectiva. Então as cenas foram sendo criadas a partir de trabalhos de composição, de trabalhos com viewpoints, exercícios e jogos de escuta. Esses atores nunca tinham trabalhado juntos, e a partir disso o Gabriel e eu fomos trabalhando na dramaturgia e utilizando a dramaturgia da Gabriela como um roteiro mesmo, e algo que focava mais na Leopoldina. Mas foi em sala de ensaio que a gente conseguiu ter a ideia do Pedro ator, do Pedro I, Pedro Imperador no Homem Branco, e da Carina trazendo as suas questões, sobretudo de gênero também, mas sobretudo raciais, para a cena. Isso feito, depois de um primeiro momento de levantamento de materiais, a gente convocou o Renato, que então compôs uma série de músicas para cada uma das cenas que a gente foi elaborando. A Doris trabalhou com as referências de cenário e figurino que a gente tinha oferecido, ficou bastante em cima das referências da direção. E o Gioia fez uma criação de luz a partir também das nossas orientações, mas com bastante liberdade para criar. Foi um processo intenso, rápido, mas que me agradou muito no sentido de resultado cênico. Uma vez que a cena estava pronta, a gente conseguiu entender que ela tem um caráter bastante didático, pedagógico, que teve uma recepção bastante aberta e que convidava o pensamento mesmo sobre a história, uma revisitação da história do Brasil, da história da independência, e aí não só da figura da Leopoldina, mas acho que até mais enfaticamente dos povos indígenas, da figura dos papéis dos homens que hoje são lembrados, e o que eles propuseram para a história. Então, comecei dizendo que meu nome é Maria, sou diretora dessa peça, sou também dramaturga. Essas duas coisas, a camada de direção e dramaturgia, foram trabalhadas concomitantemente. Isso é muito importante, fundamental para esse espetáculo. Acho que as palavras ditas são bastante importantes. Por fim, digo também que a gente teve a consultoria da pesquisadora Pietra Dolamita, uma pesquisadora indígena, que revisou o texto e fez uma conversa com a equipe de direção para orientar a respeito, sobretudo, das questões identitárias. Eu gosto muito do processo, desejo vida longa ao espetáculo Maria Leopoldina, Pedras, Perdas e Partos. Eu, desde criança, sempre quis ser atriz, mesmo quando eu não sabia que o que eu queria ser era atriz. Eu digo assim, de ver as pessoas atuar, meus pais não sabiam explicar que aquilo era uma profissão ou como era feito. Então, muito nova eu comecei a trabalhar e muito nova eu fui me dedicar. E a gente vê muitos lugares, né, nos últimos anos, graças a Deus, já tem um avanço, né, falando sobre diversidade, inclusão, igualdade racial, equidade, e quase não se fala de corpos indígenas. Então, até quando eu conheci o Pedro, né, que é o produtor executivo da peça e também atuou comigo, e eu achei muito interessante ele vir querer falar da história do Brasil, nesse sentido da independência, né, pela história da Maria Leopoldina, que é uma mulher e que teve teve essa vida, né, essa trágica, assim, difícil também, e que você vê, né, mesmo sendo uma mulher branca, também não tá muito nas narrativas, porque também acaba sendo muito, tudo muito tão masculino, né, que nem as brancas que foram, entre aspas, heroínas, ainda tem espaço, né,
mas de trazer essa história, né, pelo lado de ser uma mulher e também de poder ter as provocações como uma mulher indígena, né, porque e também foi muito legal do processo, né, porque antes de fato da gente iniciar, eu já tive alguns encontros com a Gabriela, que foi também roteirista da peça, com o Pedro, alguns momentos só com ela, falando um pouco da minha vida, da minha cidade, de Embu das Artes, dos meus pais, do meu povo indígena, Puri, que foi dado como instinto, mas se foi instinto, né, como é que eu e meus pais, né, e tantos parentes que tem aí pelo Brasil todo, Puri, né, estamos vivos, né, porque o plano do colonizador são cavalos. Tô aqui em Embu das Artes, né, e aqui tem de tudo. Então, o plano do colonizador era acabar, né? Então, é mais fácil dizer que você tá extinto, que você não existe, tira sua identidade e também tira seus direitos, né? Então, fiquei muito feliz desde o processo, assim, que eu fiz um teste de mandar um vídeo e ele se preocupar com a identidade da atriz que tá fazendo, né? Que não necessariamente precisava ter o estereótipo, que é o estereótipo que as pessoas colocam do que acham, né? Que é o indígena, muito ainda nessa narrativa engessada, né? Então, no Brasil, somos mais de 300 povos indígenas, quase 200 línguas falantes, né? Então, como vão querer que o nosso estereótipo seja um só, né? Nossos corpos, nossas culturas, graças a Deus, são diversos, né? Então, fiquei muito feliz também já com esse olhar dele desde o início, assim, sobre essa identidade. Então, foi no Rio de Janeiro que eu também reencontrei outros parentes Puri, em 2015, na Feira do Parque Lage. Então, para mim, hoje eu moro em São Paulo, voltei por causa da peça, né? Então, morei 3 meses, morei no Vidigal, né? Nesse retorno também, que para mim foi muito gratificante. Então, eu tenho essa história com o Rio de Janeiro, então, tive parentes por isso, o Dauá, que eu conheci, que participou, foi lá assistir o nosso ensaio, foi na estreia, e depois a gente teve o processo já, né? Presencial dos ensaios com a Maria, com o Gabriel, conheci, né, a equipe, né, que também é produção, que depois a gente foi conhecendo figurino, todo mundo, mas a maioria dos encontros foram só com direção, assistente e Pedro. E eu gostei muito da abordagem, né, dos diretores, né, podemos dizer assim, que eles escreveram texto muito no que eu trouxe, muito no que o Pedro trouxe, pegaram, né, o texto da Gabi e modificaram com as nossas palavras, assim, né, e claro, também com muitas pesquisas deles. Então, muitas das reclamações da questão de diversidade, dessa narrativa pobre que tem, virou texto e um deles virou minha música. E eu fiquei muito contemplada, assim, de ser tão bem cuidada em cena, de poder estar fazendo um trabalho que talvez eu não buscaria recursos, meios, escrever, né, e poder fazer isso com outra pessoa me contemplando. Então também isso foi muito, muito incrível. Os ensaios, né, depois a gente começou as apresentações, então foi uma experiência incrível, né, voltar ao teatro, voltar ao palco. Chutemiripom é boa noite em Puri. Puri é o nome do meu povo indígena. Eu tô aqui com meu celular porque eu vou abrir uma live no meu Instagram. E pra quem quiser me seguir, é @CarinaDasArtes. Então assim, quem tá em casa, eu sou de São Paulo, de Embu das Artes. Então quem tá em outros estados também consegue acompanhar. Eu sou Karina Puri, como eu disse, Puri é o nome do meu povo. É um povo que deram como instinto, porque é mais fácil, né, dizer que a gente não existe. Tiram o povo do território, tentam tirar o seu pertencimento. É o etnocídio, né, porque você tira a cultura, tira a língua e tudo que puder. Talvez esse ano, né, vocês devem ter ouvido falar do povo Yanomami, né, de tudo que aconteceu por causa da riqueza dos minerais deles. Eu sou de Embu das Artes, que também é conhecido como Antiga Aldeia, Emboi. O Mário de Andrade, que mudou o nome para Embu, porque na época do modernismo ele já frequentava lá e as pessoas não conseguiam pronunciar, né, o nome Emboi, então aportuguesaram. Como muitas das palavras aqui no país, como outras que ainda continuam, às vezes até com marcas, né? Porque a gente vê o açúcar guarani, a gente vê aí tanta apropriação cultural.
com imagem ou com o nome dos povos. Porque a imagem também é uma coisa que as pessoas usam livremente de crianças indígenas. Pegam na internet, vendem, fazem quadros. Ninguém pergunta se a mãe, o pai, alguém da família daquela criança está satisfeita com isso. Muitas pessoas não vão nem atrás para poder dar um direito de imagem. Coisas que a gente não vê, né? Uma família tradicional brasileira, branca, alguém tirar uma foto do filho ali, daquela família privada e depois expor e vender na internet. Mas eu tô aqui para trazer provocações, realidades. Essa semana saiu uma notícia que o povo Chavante do Mato Grosso do Sul está com um índice de desnutrição infantil o quinto maior pela idade. Olha, tem gente aqui na plateia que entrou na live, viu, gente? Eu tô aqui na live de verdade. E é o momento da gente trazer também um pouco da nossa diversidade indígena. Somos mais de 300 povos indígenas, mais de 274 línguas. Se as nossas línguas são diversas, como é que o nosso corpo não vai ser? Porque hoje ainda tem muito mito, né? Nossa, ela não tem cara de índia. Você é índia pura? Nossa, eu escuto tanto isso. E acho que talvez seja uma pergunta que mais, né, as pessoas indígenas recebam. Não sei, talvez, né, as pessoas pretas, ou quem não é tão retinto, né, para teste de elenco, as pessoas façam mais perguntas. Mas acho que dificilmente alguém pergunta isso para alguém branco, né, se alguém é puro. Com licença, alguém já perguntou pro senhor se você é branco puro? Posso te filmar? Então ninguém nunca te perguntou, você é branco puro? Pode ser miscigenada, né? Como muita gente do país, mas não deixa de ser visualmente branco, né? E ninguém nunca tinha te perguntado. Eu não sei quantas vezes já fizeram essa pergunta pra mim, né? E nessa nova era, né, que está tendo um pouco mais de visibilidade, graças a Deus, para os povos indígenas, ainda tem esse mito, né, do indígena de cabelo liso, cabelo de franjinha, né, com a cor da pele morena. E como eu disse, somos 274 línguas. Nossos corpos são diferentes, nossas tradições, cultura, pintura, grafismo. A gente é de uma riqueza tremenda. Somos todos, né? A história do Brasil não começa em 1500. E eu sou de Embu das Artes, que também é conhecido como Caminho de Piabiru. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Caminho de Piabiru, que é o caminho do índio também conhecido, né? Que levava os indígenas até o Peru. E eu sempre conheci essa história pelos povos que saíam do Rio Grande do Sul e iam até o Peru, andando, conhecendo e indo para vários territórios. O Embu, a minha cidade, era esse lugar que os povos paravam para descansar, se alimentavam, ficavam 2, 3 meses e iam embora. E por isso também que a gente tem uma grande diversidade, né, aqui no país, porque levavam sementes, iam jogando por todo o Brasil. E antes da invasão do país, teve a invasão do Império Inca, porque os colonizadores descobriram que lá no Peru, o Império tinha muito ouro. E por mais que diversos povos indígenas passavam, iam para lá, trocavam, comiam, se alimentavam, nunca ninguém quis roubar nada. E não, quando os espanhóis ficaram sabendo que tinha muito ouro, armaram, levaram 2.000 indígenas para seguir esse caminho a pé até o Peru para saquear e roubar mais um lugar. Então também essa é uma história que poucos conhecem e que veio antes da invasão ao país. Ou seja, né, o negócio deles sempre foi o ouro, sempre foi, né, roubar, matar, acabar, né? E a gente sempre esteve aqui e continuamos em luta. Eu vou desligar aqui minha rede social, para quem entrou aqui no meu Instagram, obrigada. Geralmente eu também falo com quem está aqui, mas hoje eu me empolguei, falei demais. E ó, tá acabando o nosso espetáculo. Quem está em casa, essa é a hora, hein? Eu sou o Pedro Monteiro, realizador do espetáculo Maria Leopoldina, Pedras, Perdas e Partos. E estou aqui hoje para falar um pouco do processo de realização dessa peça. É um projeto antigo e tudo começou no Arquivo Nacional, aqui no Rio de Janeiro. Foi lá que eu estava pesquisando documentos sobre o período da independência
do Brasil quando eu tive contato com um documento, que é o documento assinado pela Maria Leopoldina, que dava a entender, porque não é um documento oficial sobre a independência, isso é até uma curiosidade, né? A gente não tem um documento, o termo de independência do Brasil. Na verdade, a gente tem um documento que é um relato do que aconteceu na reunião de Conselho de Estado, que estavam presentes a Maria Leopoldina e os conselheiros, 10 homens brancos, e só de mulher a Maria Leopoldina. Dom Pedro estava viajando, estava em São Paulo, e é a partir desse documento que a Maria Leopoldina envia um comunicado para o Pedro, um bilhete, uma carta, dando a entender que já estava na hora dele dar a independência. E isso tudo, para a gente, nos orientou bastante para ficar muito claro agora, né, 200 anos depois, agora um pouquinho mais, que a independência, ela não acontece porque ele, o homem branco, de cima do seu cavalo, que nem era um cavalo, Pedro Américo estava bem inspirado quando fez aquela pintura, gritou independência ou morte, né? Vários outros fatores contribuíram, inclusive e primordialmente nós acreditamos na Maria Leopoldina. E aí, a partir desse documento que a gente constrói essa peça, e essa peça foi pensada claramente para ser realizada por uma atriz indígena, e fizemos uma seleção e selecionamos a atriz Carina Puri, que é do povo Puri, do território de São Paulo, e ela veio para o Rio, ensaiou com a gente e realizou o espetáculo. Ficamos em temporada durante um mês no Teatro Café Pequeno e depois fizemos uma circulação por algumas arenas aqui do município do Rio. O que eu posso trazer de contribuição como um making-off, né, como um registro, foi que a relação com a plateia mudou bastante a partir do momento que, em primeiro lugar, eles perceberam, que é uma coisa até fácil até de entender, né? Que nós não somos resultado só desse homem branco, corajoso e coisa e tal, né? Não foi muito bem assim. E a segunda coisa é se deparar com uma pessoa indígena em cena, vivendo o protagonismo também da sua história. A Carina Puri, ela não só vivia a Maria Leopoldina, propriamente dito, né? Como ela também vivia a Maria da Terra. A Maria que estava lá quando o povo chegou, né? Porque quando eles chegaram, não era uma terra vazia, não era a lua, onde não tinha ninguém. Tinha, né? O povo que estava aqui, né? Os indígenas. E era isso que a gente queria trazer para a cena. De uma certa forma, conseguimos. Demos protagonismo ao povo, no caso, o povo Puri. Demos protagonismo para essa atriz poder viver o papel de uma personagem branca. Até porque, se na história vivemos, e isso não faz muito tempo, onde homens brancos e mulheres brancas viveram papéis de homens pretos, mulheres pretas, mulheres indígenas, e isso não faz muito tempo mesmo, né? Chegou a hora da gente também dar lugar à expressão indígena, né? E é por isso que foi contratada e ficou aqui com a gente, participou dos bate-papos, participou da circulação, estava em cena a atriz Carina Puri. Espero que vocês possam aproveitar um pouco a partir desse material que a gente está construindo juntos, até porque a peça pretende continuar e a gente continua o diálogo. Tá legal? Maria Leopoldina, Pedras, Perdas e Partos. Valeu! Fiquei muito feliz, né, contemplada em participar, agradeço o carinho e o cuidado de todo mundo. No início, talvez durante, também foi um pouco difícil para mim,
na questão de estar com pessoas profissionais, não que os outros lugares, né, não estivesse, mas era um grupo, né, tipo nós do Morro, então você tá acostumada a ver todo mundo fazendo tudo, né, um faz a produção, mas você também fica sabendo da produção, e que você arruma um figurino, faz isso, faz aquilo, então pra mim foi um pouco diferente, assim, também, lidar com as pessoas muito, todo mundo é muito profissional, e, né, sei lá, as discussões, os grupos são diferentes, ali eu tô só como atriz, né, e antes eu tava acostumada a sempre estar nesses lugares fazendo mais de uma coisa, focar, né, então foram 2 meses bem cansativos, né, porque os ensaios eram praticamente diários, né, depois, assim, a gente teve final de semana de descanso, mas depois começou outro ritmo, então, né, como é que você estudar horas por dia numa sala de ensaio, chegar em casa e ter que ensaiar e pesquisar. Eu digo ter porque eu me entrego, né? E como a gente tinha um momento de live na peça e também foi, nossa, assim, muito legal. Então, fazia pesquisas, né, sempre atualizadas do que estava acontecendo. Foi um ano também que, graças a Deus, a gente começou com o Ministério dos Povos Indígenas, né? Então, tinha muita coisa para abordar, muita coisa para estudar. E acho que foi enriquecedor. E conhecer também a história da Maria Leopoldina, falei menos dela, como essa mulher botânica, inteligente. É difícil também, né, pensar que, poxa, a mulher era botânica e passava mal ali no parto, não pensava como é que as mulheres indígenas, pretas que estavam ali, como é que elas tinham os filhos e ela estava morrendo por uma coisa que, né, assim, pra gente era natural, né, um parto. É triste de pensar de como ela apanhou desse marido, de como foi essa vida dela, né, de estudar e de não ter o amor, mas, né, a independência foi para quem? Que virou até uma fala, né, da peça, né, porque depois da independência a escravidão foi dita que iria diminuir, isso aumentou, que os povos indígenas nem se falaram, né, como pouco se fala até hoje, então acho que também para quem assistiu, né, teve uma boa, acho que é uma peça que todo mundo já estava consciente quando estavam escrevendo, né, que é uma peça para pensar. Então teve um momento também que a gente levantava os cartazes e que acho que isso também foi forte, porque teve, né, uma preocupação e também essa diversidade presente no coletivo para estar colocando, né, também essa representatividade, essa dor nas placas. Então acho que também foi um momento assim muito forte que a gente traz, né, o Brasil também né, e somos o Brasil, tudo isso. E é isso. Obrigada pela oportunidade e que venha as próximas, né? E como eu me apresentava lá, né, chutei miripom, que é boa noite em Puri. Tchau, tchau. Aqui é potê, que é poeira de luz.